Se você é de um organismo de inspeção classificado como tipo B ou tipo C, presta atenção. Na nova ISO IEC 17020, esses dois tipos simplesmente deixaram de existir. Calma, isso não significa que você vai perder a acreditação amanhã, mas significa que a forma como o seu organismo é classificado vai mudar e, mais do que isso, a própria lógica por trás dessa classificação também mudou. No vídeo passado, eu te contei que a ISO publicou a nova edição da ISO IEC 17020 no dia 27 de março de 2026. Falei sobre como anda a tradução nacional pela ABNT e apresentei, em linhas gerais, os 6 principais pontos de mudança. Se você ainda não viu esse vídeo, a gente está deixando o link aqui na descrição. É importante para entender o contexto do que vamos falar hoje, porque hoje vamos mergulhar em um desses 6 pontos com profundidade. A nova classificação dos organismos de inspeção quanto à independência. E para isso, vamos passar por 4 pontos. Como era a classificação antes, o que mudou na estrutura geral, o que muda especificamente para cada tipo e 3 pontos de atenção para você ter em mente. Para entender o que mudou, precisamos primeiro lembrar como funciona hoje. A norma ABNT NBR ISO IEC 17020 de 2012 classifica os organismos de inspeção em 3 tipos, A, B e C. Essa classificação se baseia essencialmente no nível de independência do organismo em relação às partes envolvidas. O tipo A é o mais independente. É o organismo que presta a inspeção de terceira parte. Ele não pode estar envolvido em projeto, fabricação, fornecimento, instalação ou manutenção dos itens que inspeciona. E também não pode fazer parte de uma entidade legal que tenha esses envolvimentos. O tipo B é um organismo interno. Ele faz parte de uma organização maior que projeta, fabrica, instala ou mantém esses itens, mas presta serviço de inspeção exclusivamente para a própria organização da qual faz parte. Ou seja, ele não atende a terceiros. E o tipo C é o mais flexível dos 3. É um organismo que faz parte de uma organização com outras atividades além da inspeção e que pode atender tanto a própria organização quanto terceiros. A regra principal é que a mesma pessoa não pode fazer o projeto, a fabricação, o fornecimento, a instalação ou a manutenção e também fazer a inspeção do mesmo item. Na prática, essa divisão em 3 tipos sempre gerou bastante confusão, especialmente entre B e C. Organismos e acreditadores precisavam com frequência fazer interpretações sobre o enquadramento correto. A nova versão simplifica radicalmente essa estrutura. Agora, em vez de 3 tipos, passam a existir apenas 2, tipo A e tipo não A. E olha que interessante, essa simplificação se reflete até no título da norma. A versão de 2012 falava em requisitos para a operação de diferentes tipos de organismos que realizam inspeção. A nova edição retira essa referência e fala simplesmente em requisitos para os organismos que realizam inspeção. Uma mudança de título que, por si só, já sinaliza uma abordagem mais geral e flexível. Os requisitos de independência continuam reunidos no anexo A normativo, agora estruturado em apenas 2 seções, A.1 com os requisitos para organismos do tipo A e A.2 com os requisitos para organismos do tipo não A. E o que muda especificamente para cada tipo? Começando pelo tipo A, ele continua em essência o que era antes, o organismo independente que faz inspeção de terceira parte, sem envolvimento com as atividades sujeitas à inspeção. Mas tem uma novidade importante aqui. O anexo A.1 agora traz notas explicativas mais detalhadas, incorporando critérios do ILAC P15. Isso inclui, por exemplo, a identificação das partes envolvidas, que podem ser o cliente, o proprietário ou o usuário do item, e a explicação do que são itens concorrentes similares, ou seja, itens que são alternativas no mercado ao item inspecionado. Além disso, atividades que podem gerar conflitos de interesse vinculados à independência passam a estar explicitamente listadas. Agora indo para o tipo não A. Esse é o ponto verdadeiramente novo. Ele agrupa de forma simplificada tudo o que antes era classificado como B ou C. Na prática, a norma traz 2 requisitos centrais para esse tipo. O primeiro é que o organismo de inspeção precisa fornecer salvaguardas dentro da organização para garantir uma segregação adequada de responsabilidades entre a inspeção e as outras atividades.
O segundo é que o projeto, a fabricação, o fornecimento, a instalação, a manutenção e a inspeção do mesmo item não podem ser feitos pela mesma pessoa. Existe uma exceção. Se o esquema de inspeção permitir explicitamente isso, em tese pode ocorrer, desde que não comprometa o resultado da inspeção. Repare que esses requisitos derivam em grande parte do que já existia para o tipo C. Ou seja, o tipo não A herda boa parte da lógica do antigo tipo C, mas com uma redação mais limpa e direta. E aproveitando o tema, tem mais uma mudança que parece sutil, mas é conceitualmente muito relevante. Na nova norma, o conceito de riscos à imparcialidade é substituído por ameaças à imparcialidade. Essa terminologia está alinhada com o casco e com o ILAC P15 e reflete uma abordagem mais precisa. O que antes era tratado genericamente como um risco passa a ser identificado como uma ameaça específica, que precisa ser reconhecida, avaliada e controlada. E tem ainda um detalhe que muita gente passa batido, mas é fundamental. A norma passa a deixar mais explícito que a independência não é um atributo fixo do organismo como um todo. Ela é avaliada em função do contexto, do esquema de inspeção e das atividades realizadas. Isso está expresso no próprio item 5.1 da nova edição, que afirma que um mesmo organismo de inspeção pode atender requisitos de independência diferentes para atividades diferentes. Ou seja, é totalmente possível que o seu organismo seja tipo A para uma determinada atividade e tipo não A para outra. Essa flexibilidade já existia antes, mas agora aparece de forma muito mais explícita e estruturada. Então, se você é um organismo classificado como tipo B ou tipo C, deixo aqui 3 pontos para você ter em mente. Repare bem, não é o momento de sair fazendo alterações no seu sistema de gestão. A versão brasileira da norma ainda não foi publicada e o período de transição ainda nem começou. Mas vale guardar esses pontos para revisitá-los no momento oportuno. Primeiro, como será o enquadramento do seu organismo à luz dos novos requisitos do tipo não A? Em muitos casos, a transição será direta, mas será importante conferir com cuidado, especialmente porque a nova lógica permite classificações diferentes por atividade. Segundo, como estão seus procedimentos de segregação de responsabilidades? Quando o momento chegar, as salvaguardas internas precisarão estar bem documentadas e demonstráveis. Terceiro, como está a sua matriz de responsabilidades à luz do conceito de ameaças à imparcialidade? Se houver sobreposição entre quem projeta, fabrica ou mantém os itens e quem realiza a inspeção, esse é um tema que merecerá atenção e documentação adequada de como essas ameaças estão sendo controladas. E é isso. A simplificação para tipo A e não A é uma das mudanças mais práticas dessa nova edição. Ela torna a vida de organismos acreditadores e clientes mais clara, ao mesmo tempo em que incorpora o alinhamento com o ILAC P15 e com elementos comuns do casco. No próximo vídeo, vamos abordar 2 outras novidades relevantes que vêm na cláusula 8 dessa edição: as ações para abordar riscos e oportunidades e o controle de dados e informações. Se esse conteúdo foi útil para você, se inscreve no canal, curte e compartilhe o vídeo com quem também precisa dessa informação e até o próximo vídeo.